Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Olha, eu confesso a você que hoje estou muito animado com o fechamento da lição dessa semana. Por quê? Hoje vamos falar sobre uma pessoa que eu adoro, mas eu adoro demais, chamado o Espírito Santo. Por que eu falo dessa forma? Ele é o responsável da minha conversão, ele é o responsável de falar o meu coração quando eu estou pensando em tomar decisões erradas. Ele é aquele que por detrás de mim diz: Abel, o caminho é esse aqui. Observe que isso vai levar a isso, isso e isso. Então, assim, eu não tenho maior alegria do que falar dessa pessoa tão esplendorosa chamada Espírito Santo. Ele é a pessoa que substituiu Cristo aqui na sua volta, quando Cristo veio aqui a essa terra, e permanecerá conosco. Quando Cristo vai ao céu, ele chega, antes de ir ao céu, ele chega a dizer assim: E eu vos enviarei o Consolador para que esteja convosco para sempre. Essa pessoa maravilhosa que me traz a alegria de, junto com vocês hoje, estudarem o assunto da lição de escola sabatina, que me impulsionou a fazer esse canal, que me ajuda a cada dia a vencer as minhas batalhas, as minhas dificuldades. Como eu não posso amar, adorar, venerar uma pessoa tão maravilhosa como essa? É claro que eu não quero sobressair na pessoa do Espírito Santo, mas assim, ele que me faz ter consciência do sacrifício que Cristo fez na cruz. Ele é o responsável da obra do arrependimento que é gerada em meu coração. Ele é que gera em mim o arrependimento. Até porque, de acordo com o livro de Atos, capítulo 5 e o verso 31, descreve que Deus deu a Israel o arrependimento. E esse arrependimento, irmãos, que nós desenvolvemos é através da obra maravilhosa do Espírito Santo. E eu fico, confesso a vocês que com muita alegria quando eu vejo falando sobre isso. Por quê? A lição de hoje, fazendo um fechamento, diz assim, ó: Deus não disse que daria o Espírito Santo aos que o pedissem a ele? E esse Espírito não é um guia real e verdadeiro? Parece que algumas pessoas têm receio em aceitar isso, como Deus afirma. Gente, quando Jesus, contando aqui no Sermão do Monte, ele fala assim: Se vós, sendo os maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, assim, ele nos deu essa bênção, essa graça, essa dádiva, essa pessoa que guia a nossa vida todos os dias. A própria Bíblia fala que ele nos guiaria a toda a verdade. Ele nos faria lembrar dos ensinamentos que Cristo deu. Ele nos fazia ter consciência de que a nossa vida, na verdade, nesse mundo é passageira. E eu não devo focar nas coisas deste mundo. Então eu fico muito feliz. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, mais ainda, que eu fiquei muito mais feliz ainda. Eu estava lendo uma meditação chamada E Recebereis Poder. Essa meditação, irmãos, ela foi do ano aqui, né, publicada em 1999. Eu, infelizmente, não tive o prazer de acompanhá-la, porque nesse período eu nem realizava culto familiar, né? Eu me batizei bem depois. Então, assim, eu não tinha experiência, porém, eu consegui hoje saber que essa meditação ela vende ainda, está sendo vendida na Amazon e eu vou comprar. E quando eu comprar, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Olha só, o tema dessa meditação, inclusive é o que o contexto da lição de sexta-feira faz menção. Olha só os temas de janeiro a dezembro. Janeiro, a vinda do Espírito Santo. Fevereiro, transformados pelo Espírito. Março, frutificando no Espírito. Abril, guiados pelo Espírito Santo. Maio, acompanhados pelo Espírito. Junho, dirigidos pelo Espírito. Julho, dotados pelo Espírito. Agosto, é, inspirados pelo Espírito. Setembro, habilitados pelo Espírito. Outubro, prontos para o Espírito. Novembro, repletos do Espírito Santo. E dezembro, triunfantes no Espírito Santo. Irmãos, só em saber que cada mês eu vou ter assuntos voltados para isso aqui todos os dias, eu fico muito satisfeito, porque todos esses assuntos são voltados para a pessoa do Espírito Santo. E aqui nessa lição de hoje, ele faz esse seguinte esboço, né, sobre a pessoa do Espírito Santo, porque é através dele, irmãos, é unicamente através do Espírito Santo que eu e você conseguimos enxergar o invisível. E como o tema da semana toda tem falando como vendo o invisível, é ele que nos faz ver, porque é ele o autor da fé.
A fé, como nós já sabemos, ela é um fruto do Espírito como um dom do Espírito. Mas deixa eu fechar aqui meu comentário, que eu estou tão empolgado. Falar sobre o Espírito Santo para mim é motivo de muita alegria. Mas olha, quando Pedro realiza aquele batismo ali no capítulo 2 de Atos, e mais adiante ele pede para com que o povo faça algo. Duas coisas que ele pede. Atos 2, verso 38. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Como eu falei para vocês, o arrependimento também é um dom de Deus, de acordo com o livro de Atos, como também o livro de Romanos. Romanos 2, verso 4, chega a descrever que Deus deu a Israel o arrependimento. Esse é o Atos 5,31. Mas deixa eu ler para vocês aqui, para ser mais preciso, Romanos, capítulo 2, e o verso 4. Perdão que a folha grudou aqui. Olha só. Ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, se é a bondade de Deus que me faz ter arrependimento, me converter, me convencer do meu pecado, essa é a obra implícita do Espírito Santo. Então, assim, é Ele que me leva ao arrependimento. Então, considerando que é Ele que é o autor, nesse texto de Atos 2,38, fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Aí vem a parte mais maravilhosa. E recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, o dom do Espírito não deve ser confundido com os dons espirituais. O dom do Espírito, Deus está prometendo ali dar o Espírito Santo, nos conceder para que esteja comigo, com você, para que habite em nosso coração e nos faça entender do sacrifício que Cristo fez, nos faça entender que precisamos deixar, largar esse mundo e voltar-se para Deus. Por isso que eu suplico a você, não abandone a pessoa do Espírito Santo pelos pecados, que eu não abandone, que eu não resista ao Espírito Santo, como ele diz, né? Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, verso 7. E quem fala isso é o Espírito Santo. Em suma, com essa alegria, com essa empolgação, digo a vocês, vale a pena estudar sobre a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se existe alguém no céu que eu quero ver primeiro, além de qualquer outra pessoa, é o Espírito Santo. Porque você pode pensar assim, mas Abel e Cristo? Claro, é o Espírito Santo que me leva a Cristo. É o Espírito Santo que me faz entender sobre o seu sacrifício. Então eu quero poder vê-lo, quero poder contemplá-lo e quero poder conversar com ele. Eu quero poder dizer assim, olha, muito obrigado, porque eu fui teimoso aqui na terra. Eu resisti à tua voz, eu não sei se eu vou usar essas palavras, mas ao saber que ele me guiou na verdade, eu não tenho palavras para definir tamanha alegria. Vale a pena, irmãos, aqui você ouvir, sabe? O que está no livro de Isaías, capítulo 30, verso 21, diz assim: E o teu ouvido ouvirá por detrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. É ele que fala, sabe? Não é eu, irmãos, que deixo de ouvir o Espírito Santo. Perdão. Não é o Espírito Santo que deixa de falar ao meu coração, mas sou eu que resisto à sua voz. Não é ele que deixa de bater, sou eu que deixo de, ou eu que insisto em não abrir. Então, uma coisa é certa. Eu agradeço ao Pai por ter enviado Cristo Jesus a este mundo para morrer por um pecador tão miserável como eu. E agradeço ao Espírito Santo por me fazer entender, enxergar esse maravilhoso sacrifício que ele fez por mim. A divindade em si é uma obra maravilhosa, são pessoas espetaculares. Então, que eu reconheça o Pai, reconheça o Filho, mas que eu nunca me esqueça da atuação maravilhosa do Espírito Santo. Que Deus, portanto, nos abençoe. E vamos orar agora, pedir para que Ele nos conceda essa dádiva de aceitação. Amanhã é sábado, vamos estar na igreja. Que o Espírito Santo guie você até a sua casa e que lhe impulsione a adorá-lo em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor enviou o teu Filho. Muito obrigado porque o Senhor nos concedeu a salvação. Logo podemos dizer que nenhuma condenação há, pois através do Espírito Santo nós estamos em Cristo Jesus. Obrigado por essa obra maravilhosa, Pai, que o Senhor desempenhou para conosco. Me perdoa, Senhor, por favor, os meus pecados. Me perdoa quando às vezes negligencio a tua voz e às vezes quero fazer aquilo que me apraz. Por isso, Senhor, eu te suplico,
que o Espírito Santo que o Senhor enviou a este mundo trabalhe com força na minha vida, de maneira que venha me auxiliar a conscientizar-me dos meus maus pensamentos e desejos, a fim de que eu possa transmitir aos outros a verdadeira pessoa do Espírito Santo em minha vida. Faze também, Senhor, com os meus irmãos, com todos aqueles que irão ouvir esse vídeo, que em suas dificuldades o Teu Santo e Bom Espírito os faça enxergar o invisível, e em meio às aflições, que eles nunca se sintam desamparados. Que o Senhor nos abençoe, nos perdoe os pecados e permaneça conosco, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia para você de preparação. Deus muito te abençoe. Que Ele guarde a sua vida, guarde a sua família e lhe aperfeiçoe a fé cada vez mais. E que nós, pela fé, possamos contemplar o invisível pela graça e pela atuação do Espírito Santo. Um bom dia para vocês. Até o próximo estudo. Fiquem na paz do Senhor e um bom final de semana. Até logo.